Hello, my friends! Good afternoon, muito boa tarde. It's Monday, é segunda-feira e it's nossa principal, the best, né? Nossa melhor companhia. São todos vocês, ilustríssimos alunos e alunas, sempre nos acompanhando. Percebo aí, a galera é muito presente na aula da matemática com o nosso amigo Andrei. Professor aí muito bacana, né? A aula de hoje temos um conteúdo, um objeto de aprendizado que é muito utilizado, que é o discurso direto e indireto. Provavelmente você já esteve assistindo algum dia alguma reportagem onde disseram assim: fulano manifestou-se e disse, abre aspas. E aí a pessoa reproduz o que o outro falou, fecha aspas. O que é isso? É uma linguagem pausada, cheia de sinalização, trucada, nos remetendo à seriedade de algo que foi dito por alguém. Reprodução fidedigna. Terminamos de caracterizar o discurso direto. Muito presente essa alternância nos textos dialogais, não é? Na reportagem, quando eu vou transcrever o que o entrevistado disse, e assim sucessivamente. Então, são muito utilizadas essas estruturas. Vamos aqui comigo? Entretanto, eu preciso tomar cuidado, pois essas estruturas, elas são desenvolvidas de algumas maneiras. Nós temos, não é, tomar um certo cuidado, tá? Então, o discurso direto e indireto, nós vamos perceber como é que é essa produção, e nós vamos, da teoria à prática, fazendo aí algumas ponderações em termos de leitura e interpretação. Tá? Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Mas o que é o reported speech? Que é esse discurso? Tá? Chama-se de reported speech ou discurso indireto, a maneira de falar sobre algo que alguém disse. Essa construção, ela é muito utilizada nos textos informativos para repassar uma notícia ou uma informação. Bacana? Então vamos lá, sempre visualizar essas possibilidades. Muito bem. Tá tudo bem, grande Alexandre Carvalho? Muito boa tarde. Agora tá ótimo. Estamos voltando aí à ativa, juntinhos, né? Então, quando se falar em discurso direto e indireto, você vai observar que é a maneira como nós utilizamos para falar de algo, né? O que alguém disse, tá? E eu tenho dois modos. Eu posso reproduzir isso fidedignamente, de acordo com o que a pessoa falou, tipo, a Maria disse, eu amo Pedro. Tá? Observe que quando eu disse assim, a Maria disse, eu amo Pedro. Eu reproduzi o que a Maria falou com as palavras dela. Aí vamos supor que o Alexandre disse, o que foi que ela disse mesmo? Aí eu chego e disse, Alexandre, sabe o que ela disse? Ela disse que ela amava o Pedro. Você notou que a primeira, ela é mais barrada, né, por conta das acentuações, dos sinais. A segunda já é mais direta. Por quê? Porque eu estou usando o discurso indireto. É quando eu uso as minhas próprias palavras para reproduzir o que alguém falou. Muito bacana, né? Dessa maneira, a mensagem é falada na voz de quem está contando a ação e não de quem a viveu. Esse mecanismo do idioma possibilita melhorar a estética do texto e passar mais credibilidade ao fato apresentado.
Será que eu tenho, nesse exemplo aí, será que eu consigo visualizar a existência dessas estruturas? Será que eu consigo visualizar um discurso direto ou um discurso indireto? Qual dos dois? Será que eu consigo ter esse primeiro contato? Bom, se você observar no título, não é, desse sítio extraído aí da internet, você já vai conseguir visualizar essa estruturação. Qual seria? Quando ela diz que a garotinha disse, eu vi Deus. A garotinha disse, eu vi Deus. Onde nós conseguimos visualizar isso? Olha a parte introdutória. A garotinha diz que ela viu Deus. She saw God. Né? Lembrando aí que o saw é o verbo see no passado. Esse aqui é o verbo ver. Passado dele, viu. Particípio passado, sim. Então, a pequena garotinha disse que viu Deus. Aqui na reportagem, né, nesse testemunho, ela diz que after being almost close to die, após ter ficado cara a cara com a morte, this little girl read a miracles recovery. Ela teve uma recuperação miraculosa. And when she and her parents, e quando ela e os pais dela were back at home, voltaram para casa, they start to see a change in their daughter. Eles começaram a observar uma mudança na filha deles. She started to talk about, ela começou a falar sobre ter visto Deus. Watch and find out how this happened. Assista e descubra como isso aconteceu. Aí é aquele vlog, né? Ele coloca aí esses testemunhais para falar de pessoas e reproduzir acontecimentos na vida dessas pessoas. São os testemunhais. Muito bem. Tipos de discurso. Essencialmente, nós podemos visualizar dois. Nós falamos que nós temos o discurso chamado de discurso direto, né? O discurso chamado de direto. Discurso chamado de direto e o discurso chamado de indireto, que você sabe aí que é o reported speech, tá? Tem diferença entre os dois? E muita mesmo, tá? Mas muita mesmo. Olha só, quando você trabalha do discurso direto para o discurso direto, eu tenho que analisar uma série de fatores. Pronomes, tempo verbal, tá? Advérbios, só para vocês terem uma ideia. Então é algo que tem que ser muito, mas muito bem trabalhado, né? Olha só, no discurso direto, consiste na reprodução literal da fala de alguém. Tá? Consiste na reprodução literal da fala de alguém. Por exemplo, Mary said, I love Hulk. Ela disse que ama Hulk. Tá? Mary said, I love Hulk. Percebeu? Eu estou reproduzindo, entre aspas, fidedignamente o que a própria Mary disse, sem botar e sem tirar. Aí é chamado de discurso direto. Entretanto, quando eu saio do discurso direto e vou para o discurso indireto, algumas transformações são obrigatórias de acontecimento. Por um exemplo,
você vai repetir tudo isso aqui, ó. Mary said. No lugar desses acentos, você vai eliminar esses acentos e já vai operacionar diretamente com a outra estrutura. Podemos colocar that, que aí ele vai interligar as duas sentenças, né? Mary said. A Mary disse que. Mary said that ou Mary said. Eu posso deixar também sem colocar esse that, também vai surtir o mesmo efeito. Quem foi que disse? Eu estou dizendo. Eu quem? A própria Mary. Então, equivale a she. Então, primeira observação que eu tenho aqui é essa, que no discurso direto, o I, para o discurso indireto, dependendo de quem fala, ela pode ser he ou she. Por que eu usei o she? Porque quem falou foi Mary. No discurso direto, eu estou reproduzindo a palavra da própria pessoa. Segunda transformação é quando você sai do discurso direto para o presente, você transforma essa ação para o passado. Então, Mary said that she, o verbo aqui vai ficar no passado, loved, tá? Que ela amava, e quem ama, ama a alguém. Amava Hulk. Tá? Olha aí a transformação. Nós saímos do discurso direto e fomos para o discurso indireto. E turma, até agora, o que nós temos visto? Vamos lá. Nós temos observado que, primeiro, nós temos duas formas básicas de reproduzir o que alguém falou. Uma é quando eu utilizo as palavras na íntegra. Literalmente, eu vou reproduzir o que a pessoa falou. Nesse caso, eu tenho que ter os sinais, né? 2 pontos, pontos e vírgula, travessãozinho, né? Aspas. Ótimo. O segundo item é chamado de discurso indireto. O indireto, você vai repetir com suas palavras, então vai ser autoral, né? Com suas palavras o que foi dito anteriormente. Nesse sentido, vocês passam a ter o que chamamos de discurso indireto. E quando eu saio do direto para o indireto, algumas modificações acontecem. Nós vimos aí a primeira delas, que é observar a primeira pessoa do singular sendo transformada na terceira do singular. He ou she. Vai depender de quem falou. Ali foi she, porque quem falou isso foi Mary. A segunda observação, nós verificamos a necessidade de sair no discurso direto, presente simples, indo para passado simples no discurso indireto. Professor, só tem essas transformações? Claro que não. Tem várias outras. Por um exemplo, numa circunstância como essa, eu posso dizer literalmente, só pela característica onde se colocou aspas, e a autora dessa fala, dessa quotation, dessa citação, eu posso dizer tranquilamente que aqui se refere a um discurso que? Direto. O indireto, ou reported speech, que é o discurso indireto, consiste na reprodução da fala de alguém. Eu vou reproduzir com as minhas próprias palavras. Nesse tipo de discurso, nós optamos por contar com as nossas próprias palavras o que foi dito. Então, olha só, nós vamos contar com as nossas próprias palavras. Por isso, não vai ter sinais, não tem aspas, não tem 2 pontos,
não tem qualquer tipo de sinalização. Daí dizer que é uma linguagem mais dinâmica, tá? Você vai falando direto, tá? Sem nenhum tipo de atrapalho. Você não vai ter nada atrapalhando essa leitura, tá? Vamos supor que essa daí fosse uma questão de prova e eu pedisse, de acordo com o estudo do discurso, que você identificasse na qualidade de número 1 e número 2 e atribuísse ao número 1 ou ao número 2 quem é discurso direto e quem é discurso indireto. Vamos dar uma olhada para saber se você está conseguindo acompanhar? Pelas características, quem você acha aí que é discurso direto, quem você acha que é discurso indireto, tá? Será quem é quem? Então vamos apelidar de item 1 e de item 2. Quem é discurso direto e quem é discurso indireto? Para isso, nós vamos deixar aí, por gentileza, 2 minutinhos na tela, meu diretor. Ok, vamos lá. Ficaram com dúvida? Primeiro, você consegue visualizar que tem uma mais curta do que a outra. Sabe por que isso acontece? O discurso chamado de direto, o nome já sugere, ele é mais claro, ele é mais conciso, não é? Você tem um olhar direto, fincado nele, tá? Então você tem aqui, por um exemplo, que nós cortaremos os impostos, as taxas. Olha aqui. Nós, tá? Saindo dessa situação presencial, eu tenho uma pessoa que está num veículo de comunicação, por isso que eu disse que é característica de notícias, né? E aí ele falou que este cidadão, que é o presidente, ele anunciou que, olha aí o teu desconfiágoras, né? Que as taxas, elas seriam cortadas. Aqui nós vamos aproveitar para lembrar de mais uma transformação. Todas as vezes que no discurso direto, tá? Nós tivermos futuro com o will,
No discurso indireto, os senhores terão o condicional com would. Vai anotando aí, tá? Então, literalmente, nós temos o próprio presidente falando e aqui eu estou reproduzindo a fala do presidente com as minhas próprias palavras. Daí dizer discurso indireto. Discurso direto. Bob said, I love Mary. Ó, 2 pontos, aspas. Quando eu vou transformar do discurso direto para o indireto, o que é que acontece? Primeiro você vai reproduzir tudo isso aí, ó. Sem o auxílio dos sinais. Eu posso pegar e colocar that ou não, que significa que. Posso agora observar que eu preciso transformar em he ou she. Vai depender de quem disse. Quem falou foi Bob. Bob significa ele. Por isso eu vou utilizar he. Utilizei o he, identifico que Mary está no presente. Quando você tem presente, o tempo verbal a ser utilizado é o passado simples. Por isso que eu coloquei loved. Loved, quem ama, ama a alguém. Por isso que colocamos Mary. Tá? Então você tem aí, Bob disse eu amo a Mary. Bob disse que ele amava a Mary, é a tradução. Discurso direto. Aqui eu chamo a atenção para vocês que mudou um detalhe aqui. Qual foi o detalhe? Nós não temos mais o said. Isso aconteceu todas as vezes que os senhores tiverem 2 pessoas de quem para quem foi dito, tá? Todas as vezes você pode ter certeza que você vai trabalhar com esse verbo aí em destaque, né? Ele falou e falou para quem? Ele falou, ele disse e disse para quem? Ele disse para mim. Então, a Tina disse para mim. Então, basicamente, quando te fizerem esse questionamento, essa pergunta, né? De quando você vai usar said, você vai dizer que tem apenas uma única pessoa. Quando você vai dizer contou, quem conta, conta para alguém. Então, você vai dizer que aqui tem 2 pessoas, que foi o caso. Pessoa 1 disse para pessoa 2, que sou eu. Por isso que ficou, né? A Tina told me. Ela me disse, ela me contou. Muito bem. A primeira transformação, vamos relembrar, eu saio do discurso direto indo para o discurso indireto. Primeiro item que eu tenho que tomar cautela é a presença do I. Ele pode ser he e pode ser she, vai depender de quem falou. Ele pode ser he e pode ser she, vai depender de quem falou. Alright? Então, pay attention, guys. Olha só, eu tenho a segunda transformação. Vamos lá. No discurso direto, você vai sair do presente, chamado de presente progressivo. E, turma, como é que é a estrutura do presente progressivo? Ele é formado de am, is, or, mais verbo, mais ing. Você vai sair do presente progressivo e vai migrar para o passado progressivo. Como é que é feito esse passado progressivo? Você tem
a presença de was ou were, mais o verbo, mais ing, tá? Então, eu saio do discurso direto para o indireto no passado progressivo. Então, no discurso direto, Tina told me, a Tina me disse, I am dance, eu estou dançando. No discurso indireto, você vai repetir, Tina told me, vai eliminar os sinais, as aspas, vai colocar, ter a possibilidade de colocar that. Quem foi que disse? Não foi a Tina? Tina é ela. Então, você vai substituir esse I por she. No critério de utilização de auxiliares, o was, ele vai ser usado para a terceira do singular. E o verbo, uma vez com ing, continua com ing. Então, quando você fala, a Tina me disse, disse-me, eu estou dançando. A Tina disse-me que estava dançando. A Tina disse-me que ela estava dançando. Então, mais uma transformação. Qual seria? Sair do presente progressivo e ir para o passado progressivo. Tá? Qual foi a outra? Quando você trabalha com said, é porque só tem uma única pessoa, tá? Quando você tem duas pessoas, você trabalha com told. Quando tem apenas uma pessoa, você trabalha com told. Quando você tem duas pessoas, told, uma pessoa said. Bacana até aí? Duas pessoas told, uma pessoa said. Told said, told said. Tá? Quando eu tenho no discurso direto I, eu transformo para he ou she. Vai depender de quem disse. Quando eu tenho presente simples, eu transformo para passado simples. Quando eu tenho um futuro com will, eu transformo para would. Condicional, né? W-O-U-L-D. Quando eu tenho discurso direto com presente progressivo, eu transformo para passado progressivo. Então, são estruturas que vocês serão convidados a relembrar. De uma forma prática, eu consigo visualizar algumas características. Pay attention, guys. Olha só. Discurso direto. Uso de aspas, grupo de pausa. Ora, se eu tenho uma pontuação, é óbvio que quando você chega na vírgula, ponto, vírgula, 2 pontos, ele vai pausar. Leitura, obviamente, por conta dessas pausas, ela não é dinâmica, ela é uma leitura compassada, justamente para quem for ler ou ouvir, entender que aquela estruturação ali não é voz autoral, é a reprise de que alguém está falando algo, tá? Apenas eu vou transcrever o que a pessoa disse. Não entra autoria, né? Não é autoral. Já no discurso indireto, senhores, é mais dinâmico e muito. Não vai ter esse negócio de pontos, aspas, porque é autoral. Então não tem o grupo de pausa. A leitura, por conta disso, fica dinâmica, tá? E aí, óbvio, eu vou falar o que me contaram, o que eu ouvi, só que com as minhas próprias palavras. Aí só tem um probleminha. Eu vou ter transformação, por um exemplo, eu vou ter que olhar transformação no sujeito, eu vou olhar a questão dos tempos verbais, vou olhar a questão dos advérbios, vou olhar a questão dos pronomes, tá? Dos pronomes. Tudo isso sofre modificação. Professor, como assim? Olha só. A fim de validar o discurso pelo maior período de tempo possível, algumas mudanças elas são implementadas quanto ao tempo verbal.
e ao uso de advérbios e pronomes, gente. Além disso, ocorre a adequação das pessoas do discurso conforme cada situação. E nós vimos isso. Quando eu saí da primeira e vou para a terceira, é uma adequação dessa. Quando eu saio, por um exemplo, do presente e vou para o passado, é uma situação dessa. Quando eu tenho, não é, um advérbio, e esse advérbio, tá, ele me remonta essa circunstância, ela também vai mudar. Now para then, this para that, tá? E assim sucessivamente. Então aqui, ó, da primeira pessoa vai para a terceira, da segunda pessoa vai para a primeira, segunda ou terceira pessoa, da terceira pessoa nós nos mantemos na terceira pessoa. E turma, a outra mudança são essas aqui. Quando você tem, por um exemplo, este, esta, você vai mudar para aquele, aquela. Quando nós temos estes, estas, eu vou mudar para aqueles, aquelas. Tá? Eu saio do discurso direto e vou para o discurso indireto, levando essas mudanças. Porque não mais é a pessoa que fala, mas sim a reprodução, né, através das palavras e a autoria própria do que foi dito por outrem. Outras circunstâncias que também vão ser analisadas em termos de mudança do discurso direto para o indireto é o advérbio. Se você hoje tem hoje, você vai transformar para naquele dia. Se eu tenho amanhã, eu vou transformar para o dia seguinte. Se você tem na próxima semana, você vai transformar para na semana seguinte. Na semana seguinte. Se você tem na semana passada, last week, você vai transformar na semana anterior. Se você tem a palavra yesterday, que significa ontem, você vai transformar para o dia seguinte. E assim sucessivamente. Você tem a palavra ago, que significa atrás. Coloca before, que significa antes. Tá? Você tem a palavra here, que significa aqui. Olha lá, outro caso de advérbio aqui de lugar. Ó, aqui. Você vai transformar para a palavra lá. E assim sucessivamente. Quando você sai do discurso direto para o indireto, nós conseguimos visualizar essas estruturações. Problemas. Está no trabalho que eu tenho que ter quando vou analisar os tempos verbais. A primeira que nós vimos é sair do presente para passado. De passado para passado perfeito. Como é que é feito o passado perfeito? Você tem o auxiliar mais o verbo e esse verbo no particípio passado. Nós vimos que quando eu tenho o will, ele se transforma em would. Quando você tem o would, você sustenta e trabalha com would. Quando você tem presente perfeito, como é que é presente perfeito? Have ou has, mais verbo principal no particípio passado, você vai transformar read
mais verbo principal no particípio passado. Passado perfeito com passado perfeito. Então, não tem transformação nenhuma. E presente contínuo para presente contínuo. Nós vimos isso. Qual é? Nós vimos que vai ficar am, is ou or, mais verbo, mais ing. Transformando isso no passado contínuo, como é que fica? Was ou were, mais verbo, mais ing. Saindo do imperativo, você vai ficar o quê? Verbo, mais o infinitivo. To, mais verbo. Porque no imperativo, você sai do imperativo para o infinitivo com to. Dito isso, olha aqui a sentença. Diz que Molly, eu estou comendo chocolate now. Onde nós vamos observar a mudança? Nós vamos mudar aqui, aqui e aqui. Quais mudanças eu vou observar? Vamos lá. Eu vou mudar do I para he ou she, dependendo de quem falou. Tempo verbal. Eu vou mudar do presente progressivo para o passado progressivo. Vou mudar do now para o them. Nós vimos isso nas transformações. Vamos lá. Molly, ela. Então, você já vai dizer she. Am eating, presente perfeito, vai ficar was eating. Então, ela disse que she was eating, que ela estava comendo chocolate then, tá? Então, ela disse que ela estava comendo chocolate então. É a transformação. G and Carlos, we haven't read 3 cars, né? Nós não temos 3 carros. Quais transformações nós vamos ver? Eu vou sair de we para a terceira do plural. Vamos sair do tempo presente perfeito. Presente perfeito. Como é o presente perfeito? Auxiliar. Você vai ter quem? Have ou res. Res mais VPPP. E você vai trazer isso para o que chamamos de past perfect. Como é que é esse passado perfeito, turma? Auxiliar. Quem é o auxiliar? Read mais VPPP. Ou seja, verbo principal no particípio passado. Sendo assim, meus ilustres, nós teremos o seguinte. G and Carlos, você repete. They, e vai pegar o verbo read that. Tá? Então, G and Carlos said that they had read 3 cars, que eles não tinham três carros. Transformou da primeira do plural para a terceira do plural, transformou do presente perfeito para o passado perfeito. Como não tem advérbio, ficou tranquilo, né? Ficou muito tranquilo aí. Certinho? Olha como fica essa estruturação aí. Tá bom? Então, transformando essa sequência para a parte do teste. Indique a alternativa correta conforme a construção do reported
speech. E aí nós vamos deixar o nosso chat só para o que de fato interessa para a aula, viu, meu ilustre? Que gosta aí de criar cacofonias, né? Com esse tipo de nick. Então vamos ver se a gente consegue realmente crescer e vamos trabalhar para o que realmente interessa. Meu diretor, por gentileza, deixa aí 2 minutos na tela para o treino da classe que está nos acompanhando. Muito bem. A frase ela está completamente montada, né? Se você observar, diz o seguinte: Charles said that. Quem disse foi ele, Charles, né? Então, Charles disse que o Charles, olha aqui, ó. Se você observar, o verbo em diante já está presente, ó. Você não vai se preocupar com a estrutura, tá? Você vai ter que lembrar que se eu trabalho com o futuro simples no discurso direto, quando eu saio do discurso direto para irmos para o discurso indireto, ele pede para que você trabalhe com o condicional. Tá? Então, você sai do discurso direto, tá? E vai para o discurso indireto condicional. Então, dos 3, o único aqui é o would, tá? Então, você vai trabalhar com a letra C. Charles disse que, né, ó, Charles disse que ele, olha aí, ó, ele comeria carne, né, ó, comeria carne. Olha aí, ó, comeria. Comeria, né? Olha aí, para o jantar, né? Comeria carne para o jantar. Certinho? Na frase número 2, nesse nosso teste, né? Ele diz o seguinte:
I have been to Sydney, para dizer que eu estive em Sydney. Quem disse isso? Ela. Por isso que aqui ele começa com she, tá? Então, ele vai querer tão somente que você identifique a presença desse tempo verbal aqui, ó. Então, qual é esse tempo verbal? E ele vai ser transformado para qual, né? Eu vou sair de qual tempo verbal para qual tempo verbal. Então, o primeiro item é esse. Quando no discurso direto você trabalha com o presente perfeito, que é quando você utiliza esses auxiliares aqui, ó, mais um verbo principal no particípio passado, ele pede que você transforme isso no discurso indireto para o passado perfeito. E o passado perfeito é transformar o verbo auxiliar have em read. Portanto, a resposta vai ficar aqui, ó, na letra A, tá? Na letra A, eu vou fazer essa transformação, tá? Had been, read been. E, professor, e por que que o verbo não mudou esse aqui? Ora, quando você trabalhou no presente perfeito, o verbo já estava no particípio passado. Então, você sai de particípio passado, mas mantém o particípio passado. Você vai mudar tão somente a questão do auxiliar por conta do tempo. Você vai sair do presente e vai para o passado. A Linda disse, né? Eu estive em Sydney. O Gil falando que a Linda disse. A Linda disse que ela esteve em Sydney. Que ela esteve em Sydney. Outra situação bacana de trabalhar é quando você tem modal verb, os modalizadores, no discurso direto. Quando você vai para o discurso indireto, você mantém esses modalizadores, tá? Você mantém esses modalizadores. A questão é que você vai transformar de presente para passado, tá? Então, aqui, quem é o nosso modalizador? Can. Então, você vai trazê-lo para cá, ó. Por isso que ficou a resposta letra B. Could not swim. Não conseguia nadar, né? O Gil disse assim, ó. Eu não consigo nadar. Palavras desse cidadão. Então, ele pegou e disse assim, ó. E o Gil disse que Gil disse que ele não conseguia nadar. Quando você sai do tempo presente, você vai para o tempo passado. Isso acontece mesmo com os modais, tá? Então, o modal can, ele é presente. O modal, quando você sai para o passado, ó, é sempre esses acontecimentos nós estamos vendo. E isso cai muito em nossas provas. Então, para você que vai fazer prova na sua escola, aquela que a gente elabora aqui, e você vai trabalhar aí, prova, recuperação, final, prova bimestral,
não é? Com certeza você vai se deparar com esse conteúdo. Vamos deixar aí, meu diretor, 2 minutinhos na tela para raciocínio da questão. Certíssimo. Agora, dessa vez, a parte que talvez deixaria alguém aí bem confuso é a presença do want. O que é isso aí? Ele é a forma contraída, contracta, de will mais not. Tá? Esse will, nós já sabemos que ele é o simple future. E quando ele está no discurso direto, eu vou para o conditional. Conditional no discurso indireto. Representado através de quem? De would. O detalhe maior é que a sentença ela está na negativa. Negativa. Tá? Então, aqui vamos supor que eu tivesse letra D. Assim, ó. Normalmente, eu colocaria essa parte aqui lá na letra A ou na letra B. O aluno desavisado vinha. Acertei? Não. Por quê? Porque aqui é uma forma negativa contracta, contraída, né? Portanto, a resposta correta seria letra C, é a resposta correta. Meu pai disse que ele não compraria um novo carro, tá? O nosso pai, eu não comprarei um novo carro. Meu pai disse que ele não compraria um novo carro, né? Meu pai disse que ele não compraria um novo carro. Meu pai disse que ele não compraria, esse não compraria, essa parte aqui, ó. Não compraria um novo carro. Então, basicamente, senhores,
estarmos saindo a todo instante, não é? Do tempo presente, do tempo futuro para o condicional, do presente para o passado, do presente perfeito para o passado perfeito, do presente progressivo para o passado progressivo. Temos que atentar para os pronomes e para os advérbios. Próxima semana tem muito mais informação e treinamento para você aqui na primeira série. Até mais.